constelação que nós enfrentamos. Porque se essa constelação que eu proponho fizer sentido, é a nossa tarefa de vir para o espaço público, de dialogar com as pessoas, de tentar convencer as pessoas que é possível outro mundo. É possível um mundo em que Elon Musk não seja herói. É possível um mundo em que a riqueza seja produzida. Sempre haverá pessoas mais ricas do que nós. O meu objetivo de vida é ler, escrever e cuidar do meu filho. Eu não tenho nenhum objetivo de riqueza. Há pessoas que, de maneira legítima, têm como objetivo de vida ganhar dinheiro e são boas nisso. Palmas para elas. Mas tem que ter limite, né, professor? Isso, é isso, Pedro. Tem que ter limite. O limite tem que ser um limite ético. Nós devemos ser capazes, assim como a extrema-direita conquista corações e mentes, a esquerda já o fez, Pedro. Nós precisamos voltar a conquistar corações e mentes. A gente tem que abraçar a ecologia, professor? Isso deve ser uma pauta para a esquerda? É obrigatória, mas não é só a ecologia. Eu acho que é uma transição para uma economia verde. Porque, por exemplo, nós não podemos pensar na ecologia como santuário. Amazônia. Existe uma população ribeirinha e uma população da floresta que precisa viver. Eu não posso simplesmente dizer para eles, não toquem numa árvore. Eles vão morrer de fome. Então, mas, por exemplo, seria algo tão espetacular, que o governo Lula, governo do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, viajasse no mundo para tentar obter fundos para a seguinte ideia. Nós precisamos criar a Universidade da Amazônia. O que é a Universidade da Amazônia? É uma universidade tradicional? Não. A Universidade da Amazônia é o encontro do saber acadêmico, científico, que é muito importante, que transformou o mundo, com o saber originário. Porque se o saber científico transformou o mundo, o saber originário, Pedro, fez algo muito mais difícil. Aí tá batendo teu lado literário, né, professor? Confessa pra gente. Acumular conhecimento, que esse cara é boa. Veja, o saber originário fez algo muito mais difícil, Pedro. O saber originário preservou o planeta por milênios. Claro. Nós estamos vivos graças a ele, né? Transformar o mundo e destruir em 3 séculos não é vantagem nenhuma. Então imagina que lindo, Pedro. A Universidade da Amazônia, um instituto de pesquisa, em que, por exemplo, você poderia coletar narrativas indígenas. Olha que coisa linda. Você poderia unir, por exemplo, um neurocientista como o Nicoleles com pajés e xamãs. Porque, em última instância, do que se trata é de conseguir compreender estados alterados de consciência. Você poderia reunir biólogos, químicos, com curandeiros e com as pessoas das tribos. Eles sabem qual é a erva que você usa se tiver se quebrar um braço, o que você faz, qual é o tipo de tipóia, qual é a erva que você usa. Se você tem dor de barriga, qual é o chá que você toma. Pedro, imagina o que poderia surgir em termos de medicamento. Nós vivemos uma crise alimentícia. O que poderia surgir de medicamentos, formas novas de alimento, formas novas de compreensão da relação do homem com a natureza, a compreensão final de que nós somos parte de um mesmo todo, que é a Terra. Então, imagina que bonito que seria se o governo do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, da ministra Marina Silva, viajasse o mundo dizendo: eu preciso de 5 trilhões de dólares. Por quê? Porque eu vou criar a maior universidade do mundo que reúne saber acadêmico, saber científico e saber originário. Com que finalidade? Tornar o mundo melhor. Pedro, é possível. Eu vi uma entrevista da primeira autora indígena em livro, publicado comercialmente, e ela falou que a criação do Ministério dos Povos Originários é uma esperança do futuro da humanidade, João César. Essa questão, a politização das lideranças. O pessoal às vezes maltrata muito a ministra Sônia Guajajara, mas ela tem um papel fundamental nesse governo. Deixa eu ler as perguntas, João César, senão a gente vai ficar falando 3 horas aqui. O papo está excelente. Por mim, eu fazia mais pergunta, mas Juliano Mendonça diz aqui: professor, quantos engoves você ingere antes e depois dessas pesquisas do Olavo de Carvalho? Não, nada. Basta uma taça de vinho, eu já estou feliz. Ana Elisa Matos, quem instrui a dona Michele Bolsonaro? Quem que você acha que é a mentora por trás dela? Muito boa pergunta, Ana Elisa. Obrigado.
Eu não acho que haja... Isso é bem importante, Elisa. Muito obrigado pela sua pergunta. Muito, muito boa pergunta. A Michelle... Há um ano atrás, eu teria feito a mesma pergunta que você, Anelisa. Agora, como estou começando a escutar mais o discurso da Michelle Bolsonaro e o comportamento dela, ela deve ter, claro, sempre há líderes espirituais nas comunidades evangélicas, mas a fé dela é genuína. Ela não é uma oportunista política, Pedro. A Michelle Bolsonaro... A Michelle Bolsonaro, eu acho que a esquerda tem que começar a lidar com esse dado, professor. Eu vi uma reação muito ruim lá, eu tenho que botar isso na mesa, lá no DCM. Uma especialista em direito eleitoral falou que as mulheres de extrema-direita se veem como feministas. Isso é um dado real de pesquisa, gente. Elas se veem... É absurdo, eu sei. A Damares é o maior problema para... Não é necessariamente absurdo, é uma contradição. Sim. Porque, veja, ao mesmo tempo... Porque a mentalidade deles é uma contradição, né, professor? Ao mesmo tempo em que elas se consideram que devem ser submissas ao marido. Isso. Seguindo um preceito bíblico, mas que isso é contraditório, é controverso, mas, ao mesmo tempo, são mulheres muito empreendedoras. Sim. E nas comunidades evangélicas, assim como há muitos líderes negros, há muitas líderes mulheres. O espaço no Brasil onde há o maior número de líderes negros e negras e de líderes mulheres são os templos evangélicos. Nos templos evangélicos, as mulheres têm uma participação... De novo, é contraditório, porque, ao mesmo tempo, somos submissos ao marido, porque é assim que... Por exemplo, a Michelle Bolsonaro. Queremos uma política feminina, não feminista, colaborativa, mas abaixo do homem. Ao mesmo tempo, se você compara o discurso dela com o do Bolsonaro, o dela é muito melhor, em todos os sentidos. É mais moderno. E é mais coerente. E até o português é superior. Tem uma coisa importante que eu acho que a esquerda não considera. E nesse ponto, acho que a literatura me ajudou muito, Pedro. Uhum. A conversão em idade adulta é talvez a experiência existencial, eu não vou dizer a mais poderosa, é difícil sempre dizê-lo, a mais. Uma das mais poderosas experiências existenciais é a conversão em idade adulta. Se você se converte, se você aceita Jesus com 35, 40 anos, com 25, é uma decisão que muda a sua vida. Não é uma decisão porque você é batizado aos 5 anos de idade, porque você foi à igreja com seus pais, sem nenhum interesse de escutar aquela missa, porque você vai lá, você já fez a comunhão, já confessou, então você comunga. Não. Quando você tem uma conversão aos 40 anos de idade, aos 35 anos de idade, Pedro, um eixo na sua vida muda. Isso é muito importante. E é algo fundamental, Pedro, muito, muito, muito importante. Nos templos evangélicos, uma vez que você aceita Jesus, passa-se uma borracha no seu passado. Uhum. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Você pode ter matado alguém, pode ter roubado um banco, eles te abraçam. Pedro, e esse é o nosso problema no nosso campo, né? A gente julga muito. Eu escutei um caso há pouco tempo, num podcast, que é muito impressionante. Na chacina da Candelária, logo após a chacina, chegou uma viatura da polícia para salvar os meninos que sobreviveram. Entre eles o Sandro, do terrível ônibus 174. Sim. Era uma vítima A única vítima da chacina que sobreviveu é uma que foi mandada para a Holanda, que é algo que é dilacerante dizê-lo. Vou repetir, a única vítima da chacina da Candelária, 2 que sobreviveram, a única que hoje está viva é a que saiu do Brasil. Todos os outros morreram. Nós não conseguimos sequer salvar as crianças que nós sobreviveram de uma chacina. Pedro, isso como um país é terrível. Sim. Pois bem, uma das crianças que sobreviveu apenas se lembrava que um dos policiais tinha um dente quebrado. A viatura que chegou para salvar as crianças tinha um policial com dente quebrado. Ele foi julgado, condenado, ficou 10 anos na cadeia. O policial, veja isso, Pedro. Uhum. O policial que realmente assassinou as crianças e que foi um dos realizadores da chacina da Candelária se converteu. Foi acolhido por uma igreja.
se converteu. Uhum. E curou o pastor. E disse, pastor, algo que inquieta o meu coração. Há um homem na cadeia pagando por um crime que eu cometi. Na minha vida anterior, isso é bem importante, Pedro. Eu preciso ter muito respeito. Na minha vida anterior, eu participei da chacina da Candelária, eu fui um dos assassinos. E é um homem que, porque tem o dente quebrado como eu, está na cadeia há 10 anos. O pastor, o que eu faço? Pastor, eu me apresento? O pastor disse sim, e Deus lhe apoiará. Este homem é um dos assassinos da Candelária. Se apresentou na polícia e disse, há um irmão que está há 10 anos preso por um crime que eu cometi. Eu, que crime? Assassino da Candelária. Não, ele foi condenado. Ele tem um dente quebrado. Ele disse, eu também tenho, mostrou. Disse, o assassino sou eu. Libertaram o irmão. Pedro, isso é muito importante. Uhum. Perceba o que... Nós precisamos ter muita sensibilidade, nós temos que entender que aqueles que se convertem em idade adulta mudam o eixo da vida, Pedro. Muda o eixo da vida. O cara muda também um protagonismo, né? Porque a gente tem essa questão da sociedade brasileira que é extremamente classista, que não só você é o criminoso, mas você também é o pobre e o vulnerável. E a religião protestante, a religião evangélica, ela permite aquilo que o manifesto protestante e o self-made man americano trazem, né? O cara pode sair de uma extrema miserabilidade para enriquecer ou mesmo transcender no ponto de vista do crime que ele cometeu, né? Isso, Pedro. E tem uma coisa muito importante nos tempos evangélicos, que eu acho que nós precisamos de sensibilidade. Eu frequento alguns, tenho frequentado alguns. Sempre incógnito, claro, sou muito discreto, muito respeitoso. Muito respeitoso. Imagine que você se converte aos 35 anos. E você muda a sua vida. Você retoma seu casamento. Eu já ouvi muita história assim, professor. Eu já ouvi muita história assim, é bizarro. Mas vamos pensar de um ponto de vista assim. Você retoma seu casamento, você para de fumar, você para de beber, você retoma o casamento, você não tem mais amante. Pedro, você paga o dízimo e você pode legitimamente dizer, a partir do momento que eu paguei o dízimo, Deus me deu prosperidade. Claro, coloca no papel, Pedro. Coloca no papel. Mas não só. Você mudou de vida. Já teve um progresso imediato, porque você não gasta mais. Você vai no templo daquele pastor que pede cartão de crédito com senha. Quando você entra naquele templo, este pastor que pede cartão de crédito com senha, ele sabe o seu nome, o nome da sua esposa e o nome dos 3 filhos. Agora, a família faz algo que talvez nunca tenha feito. Fazem programas juntos. Sábado à noite, na igreja, tem aquela cantora que todos querem escutar. Pode ser uma Gabriela Rocha ou um Anderson Freire. Então, é um excepcional cantor e compositor evangélico. No domingo de manhã, tem um café da manhã. E à tarde, tem aquele pastor ou aquela pastora que todos querem escutar, porque há muitas pastoras que são requisitadas. Sim. Tem 3, 4 mil pessoas daquela comunidade. Você agora é parte daquela comunidade. Pedro, se você perder o emprego, eles pagam o seu aluguel. Vai ter uma cesta básica. Mas mais do que isso, você vai ter algo que a sociedade brasileira sempre negou aos mais vulneráveis. É uma lástima. Que para nós não é nada, mas é muito para muitas pessoas. Você passa a ter, para dizer de maneira elegante, network. Você passa a ter uma rede de relações. Se você é um bom eletricista, porque cristão vota em cristão, mas crente contrata crente. Opa! É negócio. Mas não coloquemos negócio de maneira negativa, é uma solidariedade. Sim, claro. Que é o que a gente meio que tenta fazer aqui. O pessoal vive me taxando aqui. Vocês estão parecendo igreja evangélica pedindo de... Não, gente, isso é importante. Isso é um espaço comum para a gente se apoiar.